Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Eu vou tentar continuar aqui. Na verdade, vai ser a nossa segunda aula, né? A gente eu só gravei no fim uma coisinha introdutória, né? Nossa segunda aula de lógica, eu estou com muita dificuldade de pensar como é que a gente vai fazer isso, né? Mas, enfim, porque, obviamente, gravando aulas, a gente perde completamente aquele encontro de 4 horas, no qual a gente tem um diálogo, é interativo, eu ouço as dúvidas, respondo, a gente faz exercício e aquilo lá, né? Então, eu não sei, eu vou tentar fazer um curso meio modular, assim, fazendo alguns vídeos mais explicativos, outros só com exercícios, outros em que a gente vai fazer aquilo que eu tinha prometido, que é aplicar o que a gente aprendeu a leitura de textos, né? Então, vai ter vídeos em formatos diferentes, acompanhados, obviamente, dos textos, né? E aí eu vou tentar fazer um roteiro para amarrar tudo isso para vocês conseguirem estudar em casa, tá? E se preocupem em estudar, tá? Não se preocupem com a avaliação, se preocupem em aprender e não com aquilo que será cobrado de vocês. A gente está no meio de uma pandemia e, obviamente, eu não pretendo exigir de vocês a mesma coisa que eu exigiria se a gente estivesse se encontrando toda semana, como deveria estar acontecendo. Eu vou gravar aqui através do Meet, eu vou tentar ver se dá certo, né? Porque eu não sou muito bom com essas coisas. Eu vou ver se dá certo e vou apresentar aqui uns slides com a disciplina e vou comentando, né? Como se fosse exposição na sala de aula, né? E com o quadro negro, né? Como a gente não tem o quadro negro do lado, talvez, enfim, vamos ver o que acontece. Eu também tenho que ficar sentado, né? Eu só consigo dar aula andando de um lado para o outro, né? Na lousa, mas enfim, vou tentar ficar sentado e mexer o menos possível e ver se consigo explicar um pouco esse comecinho da disciplina para vocês, tá? Então, deixa eu apresentar aqui, vamos ver se eu subo uma janela. E aí, ok, esse aqui. Tá, muito bem. É para entrar. Será que entrou? Será que entrou isso aí? Acho que entrou. Bom, vamos lá, gente. Vamos então começar nosso estudo da lógica, tá? E a gente vai começar mais uma vez com uma definição, tá? Vocês estão vendo aí, a definição é: lógica é o estudo do argumento válido ou da inferência válida, tá? Por enquanto a gente vai usar argumento e inferência como se fossem sinônimos, não são exatamente, mas para todos os efeitos, por enquanto, não faz a menor diferença, tá? Então, às vezes eu vou falar de argumento, às vezes eu vou falar inferência, mas aqui é a mesma coisa, tá? Então, dizer que a lógica é o estudo do argumento válido ou da inferência válida não ajuda muita coisa se a gente não souber o que significa um argumento, o que significa validade, o que significa inferência, o que significa, então, essa propriedade, essa qualidade de ser válido ou não, tá? Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês, antes da gente começar, tá, é o seguinte: eu estou dando uma definição e essa definição, ela pretende descrever o que é a lógica, tá? Mas, obviamente, lógica é uma palavra que a gente usa também no dia a dia, fora do contexto da sala de aula de filosofia, fora do contexto de um livro técnico, de um artigo técnico que está discutindo lógica. As pessoas usam a palavra lógica com sentidos bastante diferentes, né? Por exemplo, se eu falar de um sujeito e que quiser me referir a como ele pensa, ou ao modo estranho de pensar, falar, a lógica dele é meio estranha, né? Ou se alguém faz uma coisa meio burra, né? Eu vou dizer faltou lógica nisso, tá? Esses usos, eles são corretos, tá? Não é para você depois saírem e falar, você está usando lógica no sentido errado, né? Palavras que significam muitas coisas, palavras que têm um campo semântico amplo, tá? Obviamente, elas significam coisas diferentes quando são usadas em contextos diferentes, né? Aqui a gente está falando da lógica enquanto um ramo de estudo da filosofia, né? E, então, nesse sentido, dentro da filosofia, dentro da matemática, dentro da ciência da computação, a lógica é o estudo do argumento válido ou da inferência válida, tá? É como a gente chega, então, de uma afirmação a outra afirmação. Tudo isso eu vou detalhar um pouquinho mais logo adiante. Agora, se vocês, assim como eu disse, né, que as pessoas usam a palavra lógica em sentidos diferentes quando estão usando no cotidiano, filósofos também usaram, ou
usam a palavra lógica para se referir a coisas diferentes, né? Ou tem concepções diferentes do que seja lógica. Às vezes, concepções diferentes resultam no mesmo produto final, no mesmo sistema lógico, no mesmo modelo lógico. Às vezes, resultam em sistemas ou modelos ou concepções de lógica completamente diferentes, tá? Bom, eu estou tentando trabalhar com aquilo que é o mais padrão, o mais usual, né? Então, eu estou tentando trabalhar com os grandes nomes, Aristóteles, né, Frege, e assim por diante. Porque são eles que estabelecem, digamos assim, o mainstream, né, aquela corrente principal dos estudos, né? Agora, por exemplo, se vocês lerem lá o Aristóteles, né, primeiro que vocês não vão encontrar a palavra lógica, né, a palavra mais próxima em significado daquilo que a gente chama lógica, talvez seja a palavra analítica, né, tanto que tem os analíticos posteriores, analíticos primeiros, né, o analítica priora, analítica posterior. Analítica seria mais ou menos isso que a gente chama de lógica, né, essa análise dos argumentos para ver se eles são bons ou não. Mas, quando ele fala de lógica, ou digamos, do que o Aristóteles trata no órgão, que são os seus 6 livros de lógica, os 6 livros que reúnem a obra lógica do Aristóteles, né? Categorias sobre interpretação, primeiros analíticos, segundos analíticos, refutações sofistas e tópicos, né? Esses 6 livros do órgão, eles são concebidos como justamente um órgão. Então, ele define a lógica como sendo o instrumento do pensamento e da ciência. Ele fala, olha, a lógica não é nenhuma disciplina, não é nenhuma ciência, não é nenhum conhecimento específico. Ela é algo tão básico que ela é uma propedêutica, ela é algo anterior à própria possibilidade de conhecimento de ciência. Então, propriamente dita, a lógica não faz parte do conhecimento, ela é o instrumento do conhecimento. É aquilo que permite a você ter acesso ao conhecimento, tá? Outra definição muito comum ao longo de história da filosofia do que significa lógica é aquela que a gente encontra, por exemplo, no título da famosa Lógica de Paul Royal, que se chama justamente Lógica ou a Arte de Pensar, né? De autoria do Antoine Arnaud e do Pierre Nicole, publicado em 1662, nesse famoso centro de estudos jesuíta, né? De Paul Royal. Bom, e por que a arte de pensar? Arte aqui tem o sentido de ars, que é a tradução latina de techne, né? Então é uma técnica, um conjunto de regras, um conjunto de procedimentos, né? Que, inclusive, produz, muitas vezes, alguma coisa, né? Tem um resultado, tem um produto. As artes podem ser poéticas, né? Dizia Aristóteles. Bom, a arte de pensar é justamente esse modo correto de pensar, né? Eu posso pensar errado, né? E achar que, bom, coisas absurdas acontecem, né? Achar que Covid não mata e coisas assim, ou eu posso pensar corretamente, tirar conclusões corretas, né? Eu penso corretamente, o que eu estou fazendo é seguir a lógica, então, é essa arte de pensar. Agora, vejam que, então, a lógica é concebida não como, digamos assim, um estudo, um conjunto de conhecimentos, e nem como um instrumento, mas a lógica, ela é concebida mais ou menos como se fosse a estrutura do nosso pensamento quando ele funciona corretamente, né? A lógica é essencialmente uma disciplina do pensamento. Schönhaus, um autor do século XVII, né, ele tem um livro que se chama justamente Medicina da Mente, né, e que é um livro sobre lógica. Então, a lógica é essa medicina da mente, ela cura a gente dos erros, né, conhecer as falácias cura a gente de cometer falácias, tá? Outra definição de lógica com a qual a gente pode trabalhar é essa definição aqui do Strawson, do Peter Frederick Strawson, seu Introduction to Logical Theory, em que ele fala que a lógica é simplesmente a teoria geral da proposição, que é uma definição linda e, em certa medida, correta, né? Mas que só faz sentido, por exemplo, no contexto da discussão da filosofia analítica do século XX, da filosofia da linguagem do século XX, que você já sabe do que ele está falando, né? Mas dizer que a lógica é a teoria geral da proposição é porque, basicamente, proposições, né, a gente vai ver, são o nosso modo mais preciso, mais correto, mais geral de descrever o mundo, são aquelas sentenças da nossa linguagem que expressam algo de verdadeiro sobre o mundo, né? Então, proposições têm a pretensão de descrever o mundo. Se você desenvolve uma teoria geral da proposição, você desenvolve uma teoria geral da tua descrição de mundo e, portanto, também da tua compreensão de mundo, do modo como as descrições se relacionam entre elas, do modo como certas descrições implicam outras descrições, né? Quando eu estou dizendo que Sócrates é homem, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, eu tenho uma implicação entre proposições que pretendem descrever o mundo e, segundo Strawson, o que a lógica faz
talvez o que a filosofia da lógica faz, se a gente quiser ser um pouco mais preciso, né, seja justamente estabelecer uma teoria geral da proposição, qual é o nosso modo mais geral de descrever o mundo, tá? E lembre-se desse problema que já aparece aqui, né, que é justamente como é que a gente relaciona a linguagem, palavras, símbolos no papel, essas ondulações da, do vento, do ar, né? Como é que isso se relaciona com o mundo, né? Vocês vão perceber, eu espero convencer vocês, né, de que o fato de que a palavra copo representa copos no mundo real é algo profundamente misterioso e surpreendente ao mesmo tempo. Muito bem. Já que agora a gente tem uma definição de lógica, segundo a qual a lógica é o estudo da inferência válida, do argumento válido, vamos tentar descobrir o que é um argumento. E vocês vão ver, né, que a cada passo que a gente dá, a gente tem que dar um passinho para trás também, porque coisas novas aparecem que precisam ser explicadas, tá? Uma definição de argumento, a definição de argumento correta, com a qual a gente vai trabalhar aqui, um argumento é um conjunto de proposições em que pelo menos uma é premissa e pelo menos outra é conclusão. Então, vamos começar a destrinchar um pouco isso aqui, tá? Primeiro ponto é que, bom, argumentos são feitos de quê? São feitos de proposições. Como a gente ainda não viu direito, não sabe ainda o que são proposições, a gente pode pensar em proposições, vocês podem substituir a proposição por frases. Não qualquer frase, tá? Frases declarativas que descrevem o mundo. Um outro termo que a gente usa para falar desse tipo de frase é falar de sentenças, às vezes sentenças declarativas, sentenças afirmativas, tá? Então, proposições são coisas do tipo: a casa é amarela, o cachorro está deitado, a água ferve a 100 graus, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, chove agora em Guarapuava, e assim por diante. Essas são proposições, essas são afirmações sobre o mundo. Tá? É importante que elas são declarativas, afirmativas. Proposições não são perguntas, tá? Está chovendo agora em Guarapuava? É uma pergunta, não é uma afirmação. Deveria chover agora em Guarapuava, né, como uma ordem ou com um desejo. Isso também não é uma afirmação, não é uma declaração sobre o mundo, é uma descrição do mundo. Proposições são basicamente descrições do mundo, descrições de fatos do mundo. Todos esses termos que eu estou usando para explicar, eles próprios são objeto de reflexão filosófica. Né? Fato, mundo, peguem o Tractatus Lógico-Filosófico do Wittgenstein e começa justamente tentando definir isso aí. Né? Mas isso vocês vão trabalhar mais na frente na disciplina e provavelmente muito mais em filosofia da linguagem lá no 4º ano. Tá? Então, só lembrem, proposição é uma sentença declarativa. Vamos matar o Sócrates de novo. Né? Quando eu digo, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, o que eu estou fazendo? Eu estou justamente declarando, afirmando coisas sobre o mundo através de frases do português. Estou afirmando que todos os homens morrem, estou afirmando que todos os homens, que Sócrates é um homem, e, portanto, dessas duas afirmações, eu concluo, né, que Sócrates é mortal. Agora, vejam só. Essas três proposições, essas três afirmações, elas são um argumento porque há uma relação entre elas, muito clara, muito óbvia, né? Pelo fato de que todos os homens são mortais, né? E pelo fato de que Sócrates é um homem, e, portanto, que eu tenho que incluir o Sócrates na classe dos homens, que, por sua vez, faz parte da classe das coisas mortais, né? Que eu posso concluir, que eu chego a afirmar, né, que Sócrates é mortal. Mais do que isso, pensem. Não faz sentido, é uma palavra que a gente vai aprender daqui a pouco, contraditório, tá? Afirmar que todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, mas, mesmo assim, Sócrates é imortal, não mortal. Né? Porque então, ou Sócrates não é homem, ou então não é verdade que todos os homens são mortais, tá certo? Bom, isto é um argumento, tá? É o argumento mais famoso da história da filosofia, provavelmente, né? Os filósofos sempre matam o Sócrates, né? Falam de garrafas e mesas e assim por diante. Bom, se a gente tivesse imaginação, a gente seria artista e não filósofo, né? Então, vocês perceberam, espero, que há uma relação, né, entre as primeiras afirmações, de que Sócrates é homem e que todos os homens são mortais, e a última afirmação, a afirmação de que Sócrates é mortal.
essa relação, ela é importante na lógica, ela é fundamental na lógica. A gente quer saber de que afirmação a gente pode passar a outra afirmação, né? Às vezes, essas relações, elas têm uma mão única, né? Por exemplo, se eu digo chove em Guarapuava, eu posso concluir que está chovendo em uma cidade do Paraná. Mas se eu digo chove em uma cidade do Paraná, eu não posso concluir que está chovendo em Guarapuava, porque há 499 ou 399 municípios no Paraná e pode ser em qualquer outro, tá certo? Bom, mas nesse exemplo que a gente deu, nesse exemplo que eu dei, que é o do Sócrates mortal, parece que as duas afirmações que vêm antes, todo homem é mortal e Sócrates é homem, são aquelas que garantem, são aquelas que implicam, são aquelas que me fazem acreditar que é verdadeiro também a terceira proposição, que é Sócrates é mortal. Bom, as proposições das quais a gente parte, aquilo que a gente coloca na mesa para depois afirmar alguma coisa a partir daquilo, é chamado de premissa. São as premissas de um argumento. Um argumento é composto justamente de duas coisas, uma premissa, pelo menos uma, tá? E uma conclusão, tá? Pelo menos uma. A gente vai ver que mais na frente, em outros sistemas lógicos, você pode fazer conclusões com zero premissas, você pode ter premissas infinitas e assim por diante, mas aqui na lógica clássica, tá? No básico, a gente vai ter que ter pelo menos uma premissa e pelo menos uma conclusão, tá? Por exemplo, da premissa de que todos os homens são, enfim, a gente, há inferências, tá, que a gente pode fazer a partir de uma única premissa, né? Como se está chovendo em Guarapuava, logo está chovendo em uma cidade do Paraná, tá? Existem conclusões que precisam de mais de uma premissa para serem aceitas, para serem derivadas das premissas iniciais. Nesse caso aqui, se eu afirmar que Sócrates é homem, isso não me garante que ele é mortal se eu não sei que todos os homens são mortais. E se eu afirmar que todos os homens são mortais, mas não souber que Sócrates é homem, eu também não posso concluir que Sócrates é mortal. Então, nesse caso, as duas premissas são necessárias para que eu possa chegar à minha, o quê? Conclusão, que é esse outro elemento que aparece aí. Então, vamos voltar agora, que a gente viu os exemplos, um exemplo para as nossas definições. Um argumento é um conjunto de proposições em que pelo menos uma é premissa e a outra é conclusão, tá? A premissa é aquela proposição que tem por função justificar ou motivar a verdade de outra proposição. E a conclusão, por sua vez, é a proposição, que tem que ser diferente das premissas. Se não for diferente, estou cometendo uma falácia de petição de princípio, de círculo vicioso, assim por diante. A proposição diferente das premissas, cuja verdade é estabelecida, garantida ou motivada pelas premissas, pela ou pelas premissas, tá? Eu coloquei a estabelecida, garantida, motivada, porque para dar uma ideia, tá? Essa relação depois vai ganhar um nome mais específico, mais implicação, por exemplo, né? Mas a gente vai falar de proposições serem implicadas umas pelas outras, né? Mas é essa a ideia, né? Às vezes a gente estabelece uma coisa a partir da verdade de outra, a gente garante uma coisa a partir da verdade de outra, né? A gente motiva uma afirmação, é motivado a fazer uma afirmação por outra. Então, esse sentido que tem, né? Tem uma relação, tá certo? Então, vamos parar um pouquinho e vamos pensar um pouco em quanta coisa a gente já tem aqui e como é que é bom a gente entender direito com o que a gente está trabalhando e como é que isso serve para a gente, tá? Eu não quero que vocês decorem essa definição, eu quero que vocês entendam o que está sendo dito aqui. Quando vocês entenderem, vocês não vão nem precisar lembrar essa definição, se for saber o que é um argumento. Mas essa definição tem também a função de ajudar a gente justamente a reconhecer e a trabalhar com argumentos. Uma pergunta que a gente vai encontrar bastante, seja quando vocês estiverem lendo um texto de filosofia, lendo um texto de jornal, ouvindo uma análise na TV, ou fazendo um exercício de lógica, isso aqui é um argumento, isso aqui constitui um argumento, né? A gente vai depois querer saber se o argumento é bom e ele garante a conclusão. Mas, por enquanto, uma coisa que a gente quer saber é se é um argumento. Muitas coisas que as pessoas apresentam como sendo argumentos, né? Não são, de fato, argumentos nesse sentido técnico, nesse sentido mais preciso em que a gente está trabalhando. Por exemplo, para ser um argumento, é um primeiro critério que a gente tem que verificar,
a gente tem que ter algo que é composto de proposições, né? Algo feito de perguntas, né? Mesmo que sejam retóricas, elas têm que ser transformadas em afirmações, algo feito de expressões onomatopeias que expressam sentimentos, né? Frases mal formadas gramaticalmente que não significam nada, né, e assim por diante, elas não servem, né, para constituir um argumento. Então, se tem isso, eu já sei que não é um argumento, tá certo? Se eu digo, eu acho que deveríamos restringir o porte de arma, e você me responde, você é um idiota, né, isso não é argumento, tá certo? É outra coisa, mas logicamente não tem interesse ou função nenhuma. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer saber o que é um argumento é saber se ele é feito de proposições, de afirmações sobre a realidade. A gente vai fazer exercícios sobre isso. O primeiro exercício que tem lá no Note, né, é justamente sobre proposições, sobre argumentos e assim por diante. Agora, a gente também tem que entender qual é a função, né, de premissa e conclusão. E para entender a função de premissa e conclusão, a gente tem que saber que há uma relação entre elas, uma relação que vai de uma para a outra, das premissas para a conclusão. Tanto que premissa significa justamente o quê? Pré, né, aquilo que vem antes, e miter, né, em latim, colocar, né, Premiter é justamente você colocar antes, afirmar alguma coisa antes, né? Então, para começar, já que a gente quer discutir a mortalidade do Sócrates, já que a gente tem essa dúvida de saber se o Sócrates é mortal ou não, eu vou começar colocando como premissa, né? Ó, todo homem é mortal e o Sócrates é um homem. Isso é aquilo que a gente aceita, aquilo de que a gente tem que partir. Se você não aceita a premissa, também nem adianta continuar o argumento. E a conclusão, então, é justamente aquela proposição diferente das premissas, cuja verdade é estabelecida, garantida ou motivada pelas premissas. Então, quando a gente vê um argumento, além de procurar se é composto de proposições, a gente tem que ver se ele é composto pelo menos de duas proposições. Se ele é composto pelo menos de duas proposições, a gente tem que ver se ele é composto de duas proposições, onde uma é premissa e a outra é conclusão. E se houver, obviamente, mais premissas, mais proposições, perdão, a gente tem que ver quais são as premissas e qual é a conclusão. Quando a gente fizer exercícios, isso aqui vai ficar um pouco mais claro. Mas você já tem aí, né, uma ideia do que seja um argumento, certo? Agora, a gente vai chegar ao conceito não de argumento, tá? Não do que é esse conjunto com o qual a gente trabalha na lógica, mas a propriedade que interessa a gente nisso, que são argumentos, que é a validade. Então, eu vou dar uma pausa aqui, tá? Eu vou fazer uma pausa e a gente parte, então, desse slide, que é o 7º aqui da minha apresentação, também para ficar mais curto e eu conseguir baixar depois mais fácil do Drive. Tá? Eu vou dar uma pausa aqui, falamos agora do que é um argumento, agora vamos ver o que é a validade de um argumento, tá? Logo em seguida, gente. Tchau, tchau, até mais. Vamos stop sharing, hide.